Olá meus amigos, aqui é o Coelho no Japão. Meus amigos, hoje eu tenho um convidado muito especial aqui pra vocês. Ele é desenvolvedor de games pro Switch, ele já trabalhou também com outras plataformas, mas em vez de eu apresentar eles pra vocês, eu vou pedir pra ele. Vai lá, Peter, se apresenta pro pessoal aí. Fala aí, galera do Coelho no Japão, beleza? Meu nome é Peter, sou desenvolvedor de jogos desde 2005. Comecei a fazer um jogo de celular. Nos últimos 5 anos eu vim aqui pra Inglaterra, em Brighton. Tenho trabalhado com jogos de realidade aumentada, com um jogo de realidade virtual pro PSVR. Atualmente estou numa empresa chamada Future Lab, empresa indie aqui, fazendo jogos pra Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC. Atualmente trabalhando num jogo meio secreto aí. Em breve vamos ver se a gente pode falar mais a respeito. Tive um papo super legal agora com o Coelho, com o Diguinho, né? Ele perdeu parte do papo aí com alguns probleminhas técnicos. Uma rápida intromissão aqui, amigos. A gente realmente perdeu parte da nossa conversa, mas a gente vai postar depois, porque o Peter disse coisas muito interessantes de quem realmente tem o kit de desenvolvimento do Switch e pode dar informações internas que não dá pra ter de outra forma. Então, eu espero que vocês gostem e continue o papo aí. Mas acho que ainda assim vai ficar super legal. Espero que vocês gostem. Um super abraço a todos. Valeu! É isso aí, galera. O Peter já foi meu chefe, cara. A gente trabalhava junto quando eu trabalhei com ele lá, fazendo game design, level design. Hoje, o que o Peter vai conversar com a gente, na verdade, essa é de uma série de 4 vídeos que a gente vai fazer juntos. Eu vou deixar numa playlist que vai estar na descrição. Fiquem ligados, já se inscrevem no canal e já deixa um like aqui no vídeo pra você não perder essa série que vai ficar muito legal, tá bom? E eu já queria dizer pra vocês também que esse vídeo é um oferecimento da loja 03 Games, pessoal. O Peter, inclusive, tem jogos do estúdio deles no eShop do Nintendo Switch. Eu vou deixar o link na descrição. Eu tô com ele aqui, muito maneiro o jogo. Eu mesmo já recomendei esse jogo pra vocês aqui anteriormente e vocês podem comprar lá no eShop. Pra comprar mais barato, vocês podem baixar o código da loja 03 Games. Vocês compram lá por um preço que fica mais barato do que comprar direto no eShop dos Estados Unidos. Pode pagar com meio brasileiro, uma loja super confiável. Centenas dos inscritos aqui no canal utilizam todo mês pra poder comprar jogos digitais mais baratos. E aí vocês aproveitam e conhecem lá o jogo Velocity. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês conhecerem e darem uma olhadinha lá. Uma das coisas que mais perguntam pra gente sobre os jogos que o Nintendo Switch poderia ou não rodar. Será que o Nintendo Switch roda GTA V, The Witcher 3? Ele vai dar a opinião informada dele como desenvolvedor, mas a gente vai começar com algumas perguntas bem pertinentes que vocês mesmo enviaram. A pergunta que o Binho mandou, que ele falou o seguinte: pelas experiências suas na área de programação de jogos, você acredita que o Switch terá hardware o suficiente pra rodar os principais jogos multiplataformas até o fim da geração? Eu acredito que sim, até porque a gente vê, assim, eu acho que o exemplo talvez mais interessante que vem à cabeça é do PS3, um console que teve uma vida bem mais longa do que a média, eu acho, e você via, mesmo depois que o PS4 saiu, a gente já tinha lançamentos sendo feitos para ele, né? E você via, como toda geração, né, de consoles, você pega no final da vida do console, no começo, você compara a qualidade dos jogos, né, tem sempre um salto enorme, porque todo mundo vai aprendendo na forma de melhor usar aquele hardware ali. Então, toda empresa tá evoluindo também no Switch, aprendendo como a melhor forma de você extrair o potencial dele. E, obviamente, assim, como ele é um sucesso enorme, né, você tem muita gente jogando na rua, ninguém quer virar as costas para isso. Então, eu acredito que as empresas vão estar mirando os olhos no Switch por um bom tempo ainda. Não se sabe o que vai acontecer com o futuro quando começar a sair novas plataformas aí, de PS5, um novo Xbox, um novo Switch, não sei. Mas eu acredito que, pelo menos por alguns bons anos, a gente vai ver o Switch firme e forte aí brigando, né, no mercado. Maravilha. Então tá aí, pessoal. O especialista falou pra vocês, o cara que tá lá dentro desenvolve, desmistificado. Agora é o seguinte, Pets, o pessoal quer saber de alguns jogos, né, que é muito que venham pro Nintendo Switch e ainda não lançaram, e a sua opinião do que você acha. Você não precisa entrar em muitos detalhes dos porquês, não, mas você pode falar rapidamente, eu vou fazer uma listinha de alguns. O mais requisitado, claramente, é GTA V. E aí, GTA V roda ou não roda no Nintendo Switch de uma vez por todas? O que você acha? Eu acho que é possível, mas eu não acho que eles vão lançar pro Switch. Eu acho que para você ter aquele mundo gigante do GTA V dentro do Switch, o pessoal ia suar bastante. Eu acho que, infelizmente, não. E eu acho que The Witcher 3 é outra pergunta, mas eu acho que ele acaba entrando no mesmo esquema, né? Eu acho que talvez o Witcher, por um lado, tenha até um pouco mais de chance, porque o Witcher tem uma pegada um pouco mais lenta, né, nesse sentido, né? No GTA você consegue pegar um carro e sair voando aliás, você pode pegar um avião e sair voando pelo mapa. Amigo, só mais uma rápida intromissão aqui sobre
sobre uma coisa que o Peter explicou anteriormente na parte do áudio que a gente perdeu, mas que a gente vai postar depois no outro vídeo no canal, é que a questão do GTA V, o problema é que o Nintendo Switch ele tem a memória muito mais lenta do que os outros consoles. Então para jogos de mundo aberto, onde você consegue navegar muito rápido e o jogo tem que colocar as coisas na tela numa velocidade grande, isso é um problema, porque o videogame precisa ficar acessando a memória numa velocidade muito alta. Então essa que é a questão do GTA V, é a velocidade da memória do Nintendo Switch em si, não é o poder do console. O Peter repetiu várias vezes que o console tem um ótimo poder, em especial para jogos de outro tipo. Agora continua aí. Né? No Witcher você não tem essa opção, então assim, eu acho que você consegue de repente, claro que teria uma perda, porque Witcher 3 em qualidade visual ele é uma coisa impressionante, né? Eu acho que você teria uma escala mais baixa, mas é possível. Eu acho que o Witcher 3 é mais provável do que o GTA V. E um jogo como o Resident Evil 2 Remake, que saiu agora? Com certeza pode ser feito, Pode ser feito, maravilha. Então, assim, até agora, pelo que você falou, as opiniões que a gente teve pessoalmente, já falei aqui no canal, amigos meus também, o Diego do canal de gameplay também, falou, não estão muito fora da realidade. Por enquanto você confirmou o que a gente achava. Mas, por exemplo, Red Dead Redemption 2, que foi o grandioso jogo que lançou aí, o que você acha? Eu acho que entra no mundo. É uma coisa meio termo entre o GTA V e o Witcher, eu acho, né, nesse sentido. Também, de novo, eu acho que é possível. Certamente a Rockstar tem, né, bala na agulha pra poder fazer isso. Agora, eu acho que eles vão preferir focar nos novos jogos que eles estejam fazendo lá, seja lá o que for, do que focar, né, nisso aí. Né? Eu acredito que, vamos dizer, seja lá qual for o próximo super hit deles aí, vai vir pro Switch. Mas eu não acredito, pessoalmente, que eles vão fazer esse esforço de trazer o Red Dead Redemption no momento pro Switch. Infelizmente não. Maravilha. E agora, pra fechar, com certeza você deve ter acompanhado aí na indústria o Final Fantasy VII, que começou o remake, né, o desenvolvimento dele há sei lá quantos anos atrás, aí parou e começou de novo. Você acha que com o panorama que a gente tem agora, é um jogo que poderia vir também pro Nintendo Switch? Ele certamente é um jogo que rodaria muito bem no Switch. A dúvida que fica pra mim, como desenvolvedor, por exemplo, o quanto de ferramenta velha, né, de código, né, o quanto disso aí tá sendo atualizado por esse remake. Se eles fizeram só uma coisa meio recalchutada ali pra quebrar um galho e lançar, eu acho que vai ser meio complicado. Agora, se junto com o update do jogo, eles, né, de imagens, gráficos e áudio, etc., eles fizeram um trabalho de você atualizar tudo que o jogador não tá vendo, mas que as pessoas têm que fazer por trás da cena pra funcionar aquilo tudo, eu acredito que sim. A última notícia é que eles reiniciaram do zero o desenvolvimento. Então, aí pessoal, com sorte, quem sabe aí no futuro, quando a gente tiver daqui a 10 anos as notícias que tá saindo aí, a gente já pode esperar uma coisa legal. Só pra, de repente, completar uma coisa que de repente pode ficar melhor para Final Fantasy VII, um exemplo interessante é o que foi feito, o que aconteceu com o port deles do Chrono Trigger, né, pro PC, né, em que eles tentaram só fazer uma alteração ali, uma coisa rápida ali, baixo custo, trazendo uma versão mobile pro PC, e foi aquela desgraça que foi. Se eles tentarem fazer uma coisa nessa linha, não vai funcionar. Se eles, de fato, tentarem, vamos reescrever, vamos refazer o jogo de fato, aí com certeza o Switch tem, né, roda aquilo ali, vai ficar lindo. Mas exige um trabalho bem feito. E jogos mais de ação, mas que talvez tenham ambientes um pouco mais fechados, por exemplo, um Call of Duty, ou então a Devil May Cry 5, que lançou agora recentemente, o Apex Legends também, você acha que daria pro pessoal portar, assim? Sim, sem dúvida. Você tem o Fortnite rodando super bem no Switch, por exemplo, né? Assim, eu acho que é possível. Uma das coisas que acontece muito, né? O pessoal pergunta, por que os jogos X ou esses jogos grandes, Call of Duty ou Battlefield ou não sei o que, não vem pro Switch? Eu acho que tem muita coisa também, né, qual é a base instalada. Esses jogos são muito focados na parte multiplayer, né? Então, assim, qual é a base instalada de jogadores Switch que jogam que jogariam pesadamente a parte multiplayer, né? O Switch, até por isso ser móvel, muita gente vai estar jogando de novo, vai estar jogando sentado no sofá lá, relaxando, no ônibus, não sei o quê. É mais uma questão mesmo de decisão de negócios do que se é possível ou não portar. Mas é isso aí, eu acho que você, cara, vai explodir, muita gente vai compartilhar, assim, porque desmistificou muita coisa e deu uma opinião bastante legal, baseada na sua própria experiência, nas coisas que você conhece aí dos outros estúdios que você trabalhou também, de desenvolvimento. Mas então vamos fechar aqui pra gente poder iniciar o próximo bloco, onde a gente vai falar o que você acha também do futuro, o que vai acontecer, né, no Nintendo Switch, e depois também falar um pouquinho mais, você já entrou um pouco nesse assunto, mas sobre o desenvolvimento, né, pro Nintendo Switch em si. Então, meus amigos, não se esqueçam, por favor, entrem na descrição e conheçam lá a loja 03 Games pra vocês poderem comprar. E
também eles têm gift cards também de outras plataformas, então vale a pena pra todo mundo. Os preços deles são muito bons, vocês podem comparar. Vocês me ajudam bastante só de conhecer lá o site pra vocês poderem comparar, beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo bloco. Galera, o Peter se disponibilizou pra responder as perguntas de vocês, tanto aqui nos comentários como no Twitter dele, @piteco, né? Eu vou deixar o link na descrição. Vocês podem seguir e perguntar pra ele o que vocês quiserem saber, tanto aqui nos comentários quanto lá no Twitter, que ele vai estar respondendo o melhor que ele pode, beleza? Então aproveita que não é todo dia que vocês têm acesso direto a um desenvolvedor do Switch, né? Pets, muito obrigado, e já já a gente continua essa conversa aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra poderem não perder, e também deixarem um like aí no vídeo se vocês curtiram, beleza? Então é isso aí, meus amigos, a gente se vê no próximo vídeo. Um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e valeu! Amigos, um bônus aqui rápido. Eu queria agradecer muito a vocês que assistiram. Eu queria agradecer muito também o Peter, cara. É muito legal a gente poder trazer esse tipo de coisa aqui pro canal. Tem outros desenvolvedores também que eu sou amigo, que a gente sempre conversa e que eu posso trazer aqui pro canal também. Então deixa nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais esse tipo de coisa. Se inscreve aqui no canal pra dar uma força pra esse tipo de conteúdo exclusivo. E deixa um like aí pro YouTube espalhar esse vídeo pela internet toda. Então, Peter, muito obrigado, tamo junto, a gente continua se falando aí todo dia. E amigos, a gente vai regravar a parte que a gente perdeu, né, pra poder colocar aqui no canal pra vocês, que foi um papo muito interessante mesmo. Então fiquem ligados aí na playlist que eu vou deixar na descrição, beleza? É isso aí, só queria agradecer mesmo, a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Valeu, galera!